Estamos no ar com mais uma Voz do Empreendedor e hoje eu recebo o seu Gilberto Weber, porque a Comercial Weber, que tem sede em Passo do Sobrado e também Vale Verde, completa 34 anos de história. Uma história de superação, de pertencimento e de inovação, né, seu Gilberto? Conta pra gente como que começou essa história lá atrás, no início dos anos 90. Bem-vindo. Obrigado, Cassiane. Bom dia, ouvintes da Terra. É, a gente já quase esqueceu quando começou, né? Mas eu sou de origem da agricultura, sou técnico em agricultura, tive 16 anos na lavoura, e aí vendo as frustrações se sucederem nos anos 85, 86, na soja, com seca, etc., e financiamentos que não terminavam mais. Acabamos tomando a decisão, vamos encerrar o ciclo de débitos com os bancos, né, e depois de pagas as contas, vamos mudar de ramo. E foi o que aconteceu em 91, no meio do movimento emancipacionista, que começou em 90, a gente inaugurou a Comercial Weber lá em Passo do Sobrado. Inicialmente, Cassiano, era uma agropecuária, vendia pneus, vendia rações, vendia material escolar, era uma loja, assim, multi, vamos dizer assim. E a gente foi, com os anos, notando que o que faltava em Passo Sobrado não era isso, o que faltava era quem vendesse cama, cadeira, mesa, né, faltava uma loja de imóveis. A gente foi mudando gradativamente e hoje Comercial Weber é uma loja de imóveis e eletrodomésticos. E sempre foi localizado no mesmo endereço? Não, nós estávamos na rua Hernani Weber, número 70, inicialmente durante 15 anos. E agora, em 20 de outubro de 2006, a gente mudou para o endereço atual, né, na rua Rodolfo Brickner 347. E estamos há 19 anos, completaram-se na segunda-feira que estamos nesse endereço novo. Quais são os seus diferenciais, assim, seu Gilberto, que a gente pode falar, assim, da Comercial Weber? O que faz se manter há tanto tempo no mercado? Bom, o primeiro segredo que eu digo é levantar cada dia mais cedo, né? Buscar inovação, buscar acolher, não só vender, não só entregar o produto, mas entregar carinho, entregar atenção, entregar pós-vendas, entregar abraço, né? Então, os nossos vendedores devem se comprometer com essas premissas, né? Porque eu digo, vender cadeira todo mundo vende. Agora, vender atenção e vender depois uma preocupação com aquela cadeira que ela vai funcionar, que ela vai se manter inteira, que ela vai ter garantia, é uma diferença da Comercial Weber. E o pós-venda é algo que vocês enaltecem muito. E além de Passo do Sobrado, também Vale Verde, vocês estendem essas vendas também para toda a região? Sim, a nossa clientela básica é sediada em Passo Sobrado e Vale Verde, né? Mas nossa clientela vem para Venâncio, Lajeado, Rio Pardo, General Câmara, então ela se estende um pouco mais. Basicamente de pessoas que têm alguma ligação com o Passo Sobrado e pelo conhecimento, por nos conhecerem, pela facilidade de crediário, pela entrega gratuita e montagem gratuita que nós fizemos, a gente acaba conquistando mais clientes. E como que foi tomar essa decisão, então, pela abertura da unidade em Vale Verde, assim? Porque acredito que muitas vezes é até uma decisão audaciosa aos olhos de quem vê de fora. É, nós pensamos muito, porque nós tínhamos muitos clientes em Vale Verde e que tinha que fazer todo aquele percurso, aquele trajeto para ir até lá. Então, por que não chegar junto deles, né? Então surgiu uma oportunidade, a Sertaja tinha uma loja em Vale Verde, estava fechando essa loja, a loja física, né? Ia ficar só com o material elétrico e os serviços de eletrificação. E nos ofereceram aquele local, aquele ponto. E nós rapidamente fizemos uma consulta na comunidade, alguns viram, não, não vai dar certo e tal, foi bababá. Não, vamos encarar. E encaramos e ficamos lá muitos anos no prédio da Sertaja, e depois, um certo final de ano, eu fui ao Vale Verde, comentei com a minha esposa, com a Maura, de eu vou lá tentar conseguir um prédio maior. A gente estava muito apertado lá. Aí encontrei lá casualmente cheguei no posto do Quinho, que é o posto de combustíveis, né? Encontrei o ex-prefeito Emir. Emir, tu não tem um prédio para me alugar? Eu sei que tu tem um prédio novo. Não, não tenho para te alugar, não tenho. Eu tenho um terreno para te vender. Ah, tu não tem terreno nenhum, Emir. Não, eu tenho. Fomos lá, negociamos o terreno, ele fazia o meio de campo, compramos o terreno e construímos ali. Então, foi uma decisão acertada, porque o prédio de Vale Verde tem 749 metros quadrados, é enorme no prédio, né? E a comunidade merece que a gente abra as portas todo dia lá. Já são quantos anos em Vale Verde também? 22, completa agora dia 1º de dezembro.
São 2 histórias, então, extensas de bastante tempo e a gente sabe que tem uma atuação familiar. O Comercial Weber tem atuação além do senhor, das suas filhas. Como que é conciliar tudo isso, essa questão trabalho, família? Esse é o complicado, né? Esse é o complicado da coisa, né? Nós temos a Fernanda, que é vendedora e que cuida do marketing, das ligações com a terra também, ela que faz normalmente com o Felipe. E a Cintia que cuida do administrativo. Mas agora, nesse momento, especialmente agora que estamos no Feirão de Vale de Passo Sobrado, iniciando amanhã a Expofeira de Vale Verde. Tem stand lá no ginásio, né? É uma feira até o final da semana, que vamos estar presentes, como sempre. E depois, 1º de dezembro, o Feirão de Vale Verde, quer dizer, outubro, novembro e dezembro é uma corrida. Mas a gente tem que conciliar, tem que ajudar. A Valentina tem 15 anos, já está cuidando do marketing, uma parte dela, de fazer videozinhos e tal, porque a especialidade dessa geração é essa, não é a minha, né? A minha, Pois é. eu estou nem não saí do analógico ainda, e o digital já passou. Até essa era algo que eu ia comentar com o senhor, assim, como acompanhar essa evolução, porque nós tivemos uma mudança brusca até da forma de contato com os clientes. Hoje, muitas vezes as pessoas não vão na loja diretamente. Primeiro fazem o contato pelo WhatsApp, tem o produto que eu quero, como que foi para vocês se adaptar às mudanças na tecnologia e no atendimento ao público? É aí que entra a fase das meninas, né? E não são só as filhas, também são todos os colaboradores, especialmente as meninas de vendas que cuidam disso, né? E que estão fazendo essa transição. Eu faço o possível para não me envolver tão fundo, porque realmente eu tenho essa dificuldade. Eu gosto mais do papel, né? Gosto mais, por exemplo, do livro. Nunca li um livro digital, gosto de livro de papel. Tenho assinatura de 2 jornais, que te confesso, não consigo nem ler, nem olhar. Olho só rapidamente por cima e o dia passa de forma muito rápida. Então é uma dificuldade. Para mim, pessoalmente, é uma dificuldade. Eu não me anima a entrar nesse meio, até porque tem as pessoas que sabem fazer com muita capacidade. Nós temos equipe de marketing contratada também, que faz esse trabalho para nós. E essas ligações são assim. Mas voltando à questão do pós-vendas, nós cuidamos muito, né, de manter o contato depois da entrega, né, para ver se tudo ocorreu bem, se os meninos entregaram direitinho, se a montagem foi perfeita. Eu diria Isso é assim que é um trabalho importante. diferenciado. É diferenciado, porque muitas vezes a gente, como consumidor, também vive muito isso, né? A preocupação, às vezes, do vendedor é vender. Depois a venda tá feita, tá tudo certo. Só que o cliente ele sente essa necessidade, muitas vezes, desse cuidado, desse contato, né? Porque não é apenas vender, vai comprar uma vez, mas é preciso garantir que a pessoa lembre de vocês mais uma vez, e esse pós-venda é um grande diferencial, com certeza. A grande dificuldade que a gente tem no pós-vendas é a parte de eletrodomésticos, né? Porque as assistências que normalmente a gente tem são Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. E eles vão até o cliente dentro dos 90 dias, mas vão no tempo deles. E o nosso cliente não tem esse tempo. Quando a máquina dela vai e estraga, a nossa cliente, especialmente são mulheres, eles ligam: olha, a máquina estragou. Dá para resolver? Bom, tem que mandar uma caminhoneta lá no interior de Passo Brado, Vale Verde buscar. A gente leva na loja, testa, eventualmente não é o problema da máquina, o problema é parte elétrica, hidráulica, a gente já resolve, devolve. Ou então traz para Venâncio. Manda a caminhoneta trazer aqui, ou para Santa Cruz. Depois manda a caminhoneta buscar e devolve para o cliente. São 50, 60, 80 quilômetros que a gente faz. Tem custo zero. Não tem custo zero. Eu acho que o nosso cliente merece que a gente tenha esse cuidado com ele, porque quem compra é porque precisa, né? Quer dizer, não é para bonito que se compra uma máquina de lavar, Com certeza, ainda mais a máquina de lavar, né? Tão, especialmente. tão necessária. Seu Gilberto, e o que que é o forte do Comercial Weber hoje? Dá para dizer que é o principal são os móveis, é os eletros? Vocês têm, assim, em volume de vendas, algo que se destaca mais? Os móveis são a parte principal. Eu diria assim que eletros são. Foi assim, uma vez nós tentamos eletro, não deu certo, então conseguia comprar bem, né, não conseguia preço legal para competir no mercado. E depois abandonamos, zeramos. Aliás, nós pertencemos a Unilojas, o nosso Vale do Rio Pardo e Taquari tem 10 lojistas, só 2 que vendem eletro. Vale do Sol e nós, em Passo Sobrado. Os outros não querem saber, porque é um pouco mais difícil, né? Mas quando nós conseguimos, nós dois, especialmente Vale do Sol e nós, comprar em grande quantidade, nós conseguimos começar a competir com as redes, né? Então, nosso foco hoje é quando comprar bastante e ter preço, né, de pesquisa antes de comprar e sempre compra direto de fábrica.
Então hoje tem meses que as nossas vendas de eletros chegam a ser 40%. E isso era 5, 6, 8, 10. Então tá uma venda crescente. Agora a internet também compete direto com nós, né? E a gente tem que se adequar, tá nesse meio, não tem que competir inclusive com o e-commerce, né? Faz parte do nosso negócio brigar pelas vendas. Com certeza. O senhor comentou até dessas necessidades de comprar um volume maior, mas a gente sabe que isso daí interfere lá no estoque, de ter espaço para esse estoque todo. Por isso que vocês também têm uma novidade aí, estão ampliando a loja de Passo de Sobrado, é isso? Pois é, a loja de Passo Sobrado nós, decidimos por, né, um empreendimento e conseguimos comprar um terreno ao lado da loja e foi extremamente necessário, porque quando a gente construiu a loja, Cassiano, para ter uma ideia, nosso vizinho, irmão nosso, irmão, amigo de coração, assim, pode botar aba para dentro, pode botar ar-condicionado, pode fazer janela, só que isso depois com o tempo, né? Se alguém comprasse esse terreno e não fôssemos nós, podia exigir que tirássemos a aba, fechasse janelas, enfim. A gente fez um investimento, um belo investimento, compramos aquele terreno e decidimos fazer um prédio autônomo, né? Com 200 metros quadrados, pensando até em locar, né, para uma empresa. Mas quando a gente viu o investimento feito e o que nós temos de retorno com o aluguel, eventualmente, né? Decidimos que não, melhor investir em nós mesmos. Então, vamos colocar mais 150 metros quadrados de chão, de parede, né? Interligando as duas lojas e oferecendo talvez mais produtos, mas com certeza com mais espaço. Tu conhece a nossa loja, né? Tem 20 roupeiros montados lá dentro. Difícil mostrar bem 20 roupeiros. Agora, com mais espaço, nós vamos ficar com 500, 650 metros quadrados de loja física para expor móveis e eletro. Vai melhorar com certeza. Eu te aviso quando for a inauguração. Com certeza, a gente vai querer fazer uma visita e Também. temos já uma expectativa aí de quando as obras devem. A gente sabe que obra é aquela coisa, né? Não dá para contar muito. Agora nós estamos na fase de colocação de pisos e azulejos, né? E a próxima etapa seriam as aberturas. Mas as empresas estão pedindo 60 dias, então nós estamos com 15 apenas, mais 45 dias para colocação das aberturas. Nesse meio tempo a gente vai pintando e tal, e Temos que depois, pensar, é fim de fim de ano. ano, dezembro, seria ótimo conseguir esse ano de Natal, mas eu acho muito difícil. Mas vamos trabalhar com a O expectativa de no- 2026. o- 2026 vamos ter uma loja ampliada, com Se Deus certeza. quiser, Deus quiser. E planos futuros, seu Gilberto? Se a gente vai pensar no futuro da Comercial Weber, a gente sabe que tem também essa sequência familiar. Uhum. O senhor aí já está com seus E 3. 73 anos. Qual a sua expectativa? Quer seguir trabalhando enquanto houver saúde? Quer fazer essa transição para as filhas, né? De que forma vocês trabalham essa transição assim? Pois é, a transição vai ter que acontecer, né? A passagem de bastão, nessa passagem nós sabemos que a maior parte das lojas familiares, elas pifam na transição, né? Então eu olhava Venâncio Aires, eu passei o fim de semana aqui ainda, vim visitar meu irmão aqui, o Paulo, e ainda estava falando para Mauro. Mauro não conhece muito Venâncio, Mauro é de Pouso Novo, então conhece Santa Cruz muito bem, trabalhou muitos anos lá, e bem em Passo Sobrado. Mas Venâncio não conhece. Digo, aqui tinha empresa tal que fechou, aqui tinha empresa tal que fechou. Todas, né? Praticamente todas fecharam. Acho que o único sobrenome que restou aqui em Venâncio foi Lenz, Mal, e o resto, né? Enfim, Santa Cruz idem. Então, a minha preocupação nesse momento é fazer essa transição, né, de forma pacífica, clara. Eu acho que essa construção de prédios também, a gente tem esse pensamento, né, definir, a gente tem mais prédios, né, e eu conto com a Maura, minha patroa, que manda lá em casa, né, esse trabalho. Quando se aposentar como prof, vai demorar um pouco, mas ela ama também o comércio, né, quem sabe eles consigam se entender lá no futuro. Mas a nossa família é longeva, hein? Eu digo para ela, para Maura, vai ter que me aguentar, E o senhor, enquanto tiver saúde, vai continuar nativa. com absoluta certeza, porque quem fez o contrário, eu só vejo gente frustrada e triste, abrindo mão do trabalho, né? Pensando, agora eu vou descansar, mas o descanso eterno é depois, É eu de- acho, né? Então, como nós somos assim, nós somos 9 irmãos, todos vivos, né? O mais velho já tem 90 anos, a minha mãe faleceu com 103, então a gente tem uma expectativa genética assim de durar um pouco mais. Enquanto pudermos, a gente tiver saúde, né? A gente se prepara, se trabalha, se cuida também para isso. Com certeza. E dá para conciliar a dedicação ao trabalho e também o lazer e qualidade de vida como um todo, né, seu Gilberto? Com certeza, Cassiane.
Seu Gilberto, quero agradecer muito pela nossa conversa aqui, desejar aí parabéns por esses 34 anos de Comercial Weber, que sejam muitos anos ainda. Também parabenizar pela sua trajetória enquanto empreendedor, porque a gente sabe que empreender não é fácil. E até para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está na nossa audiência, que está começando um negócio. Quais são os segredos, os desafios? O que o senhor poderia dizer assim de dicas para quem está começando um negócio aí com o senhor, com a sua experiência aí de mais de 30 anos nessa luta, né? Olha, Cassiane, eu acho importante começar com os pés no chão. Começar pequeno, não dar passos muito grandes, né? Não fazer. Investimento é necessário, cuidar para não fazer dívida. É a diferença de investimento para dívida. Investimento tem que. Tu consegue tirá-lo, né? Mas dívida às vezes não. Nós já passamos por isso em alguns momentos da Comercial Weber, passamos dificuldades financeiras, mas depois pés no chão e cuidado. Como eu te falei antes, levantar cada dia mais cedo, né? Ver o mercado, um olho no peixe, um no gato. Inovar, participar de feiras, a gente faz isso muito. O Brasil é tomado de feiras, né? Acompanhar os lançamentos, arriscar um pouquinho, mas sempre cuidar de vender aquilo que realmente vende, né? A gente, por exemplo, ontem, um cliente nosso lá, entre tantos, né, queria um colchão. Nós mostramos todos que tinham. Exemplo, qual é o que vende? O que vende é este, né? Casualmente é o que eu uso há muitos, muitos anos. Então, tu garante? Não, eu garanto. Por quê? Porque é aquele que vende e vende e vende não dá problema, né? Tem colchões que a gente vendeu há 10 anos, a pessoa chega na loja e quer um colchão igual. Eventualmente aquele já não existe mais, né? Então, eu tenho esse cuidado, pés no chão, né? Não façam dívida, cuidado, né? E levante cada dia mais cedo. E é importante criar essa relação de confiança com o cliente. Isso é demorado, isso é só o tempo que vai dizer, né? É demorado, mas o cliente está muito observador, né? Ele olha muito, ele olha redes sociais, ele olha o que se fala da empresa, né? E olha também os vizinhos de onde compram, com quem compram. Eu diria assim que o segredo Cassiano, é perseverança, porque dias altos e baixos virão, né? Acho que o comércio, o negócio, ele é um eletrocardiograma, né? Tá? Sobe, desce. É importante a gente ficar o máximo possível em cima, aproveitar os momentos, aproveitar a onda, né? Acho que hoje o Brasil está um momento de muita instabilidade em função desse tarifaço americano. Eu sei de amigos meus de Bento, fabricantes que são apavorados, tem mercadoria lá, não consegue descarregar, não consegue trazer de volta, não consegue armazenar, sabe? Pegou o mundo de surpresa. Eu acho que o Brasil precisa se rearranjar, né? Para conseguir. Vão ter oportunidades para muitos e não vão ter para alguns, né? Mas todo comércio é a lei da oferta e procura, né? Vamos observando isso e é por isso que eu te falei, né? Uma vez a gente vendeu elétrico, depois não vendemos mais. Então hoje nos permite estar no mercado forte, mas daqui 5 anos não sei. Então vamos acompanhando e evoluindo com o mercado. Seu Gilberto, parabéns pela sua Obrigado, trajetória e Cassiane. muito obrigado pela nossa conversa. Obrigado pela nossa parceria. Com certeza. Tá bem, bom dia. Seu Gilberto Weber, Comercial Weber, 34 anos em Passo do Sobrado e também Vale Verde, participando do nosso A Voz do Empreendedor. Até mais.